Olá, alunos. Hoje a aula de hoje a gente vai entrar mais a fundo sobre os povos da Mesopotâmia. Como vocês viram no vídeo, né, sobre as primeiras civilizações, elas foram desenvolvidas, né, elas foram surgindo nas áreas entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? E aí o primeiro grupo, a primeira civilização e a que predominou por muito tempo foi os sumérios, né, que viviam na Mesopotâmia. E aí o que significa Mesopotâmia, né? Significa terra entre rios, que o próprio nome justifica essa área situada entre o Tigre e o Eufrates, né? Essa civilização, vamos conhecer então agora os aspectos gerais dessa sociedade, os aspectos gerais, ser político, econômico e etc. Então a gente vai dar vamos entrar agora quem eram os povos da Mesopotâmia, né? Eram os sumérios. Quem são esses sumérios? Os sumérios apresentam uma característica bem forte, né? Ele, como a gente viu aqui, foi a primeira civilização, né? O primeiro grupo social que surgiu na Mesopotâmia. As cidades tinham eu coloquei aqui para vocês, a cidade tinha autonomia religiosa, política e econômica, ou seja, as cidades que se situavam na Mesopotâmia, elas tinham uma autonomia religiosa, política e econômica, e esses povos sumérios eram que determinava essa autonomia. O chefe político denominam-se pastes. E esses pastes, eles eram os chefes. Eles eram chefes, era quem dominava aquele grupo social. A escrita que eles utilizavam era a cuneiforme, que foi a primeira escrita utilizada por eles, cuneiforme, primeiro sistema da escrita. Conhecidos pela grande construção chamado de ziguta, que a gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Eles eram muito conhecidos pelas suas construções enormes, tinham construções enormes como escadarias em forma de pirâmides, e eles eram conhecidos por essas construções. Então, o que significa zigugates? Andares em forma de torres. Vocês podem observar aqui, né, o que é isso, andares em forma de torres. Era a forma que eles construíam, né, as suas moradas. Dentro da Mesopotâmia também se desenvolveu os povos acádios. E esses povos acádios teve uma grande influência na evolução, né, no desenvolvimento da Mesopotâmia, assim como os sumérios. A figura mais importante da história dos Acádia foi o rei Sargão I, o velho, que é visto como um grande herói. Tem a imagem dele aí, vocês podem observar. Ele é visto como um grande herói pelos seus contemporâneos. Ele representou um estado que tenta impor uma política comum dentro de um território e possuía um grande exército. Eles possuíam muita gente que seguia os mesmos ideais desse rei. E ele ele o conquistador da Suméria. Ele consegue conquistar a Suméria, né? Dominar os sumérios, mas mesmo dominando o sumério, eles utilizavam ainda, eles observaram ainda a sua cultura e continuaram seguindo, digamos assim, quase da mesma maneira que o sumério. Então não mudou muita coisa na Mesopotâmia, mesmo os acádios assumindo o poder. Então, eu coloquei aqui para vocês 3 características principais. Quem dominava, rei Sargão I, né? Aí coloquei, dominaram a região e estabeleceram o primeiro estado centralizado. Eles centralizaram, digamos assim, em uma determinada região da Mesopotâmia, tudo o que a economia, né? E etc. E também dominaram a cultura suméria, né? Eles dominaram os povos sumérios, mas continuaram com a sua cultura.
Como os sumérios foram os primeiros povos com mais predominância na Mesopotâmia, eles estabeleceram cultura, economia, política, eles desenvolveram um sistema um sistema completo de uma sociedade. E nesse sistema tem as organizações. Nessa organização a gente vai começar pela organização econômica. O que foi essa organização econômica? Eu coloquei aqui para vocês 5 tópicos e uma imagem que representa mais ou menos a vida da sociedade na Mesopotâmia, né? Economia agrária e comercial, ou seja, a economia ela se baseia nisso, na agricultura e no comércio, mas também teve uma boa predominância na pecuária, que foi a criação de animais, a domesticação, como a gente viu na pré-história, né, que eles já tinham aprendido a criar animais, assim como a plantar e a colher na agricultura, né? Então essas eram as principais fontes da economia, né? Agricultura, pecuária, o comércio bastante desenvolvido, porque eles conseguiam, né, transportar, como vocês viram, foram os primeiros a utilizar a roda, e eles conseguiam transportar e trocar o que eles já tinham por o que eles não tinham, então era um comércio bem desenvolvido, e a produção artesanal de tecidos, armas, objetos e etc. Então, já a organização política e social da Mesopotâmia, ela se dá de uma forma bem simples. No livro, na página 36, explica, tem uma imagem que vocês podem observar e fazer a leitura da legenda. Mas eu coloquei aqui para vocês de uma forma mais simples, e então eu vou explicar para vocês. A política, as cidades e estados elas pertencem a um deus representado pelo rei. E a autoridade do rei estende-se a todas as cidades e estados da Mesopotâmia, né, dessa região da Mesopotâmia. O rei ele é auxiliado por sacerdotes, funcionários e ministros, né? Então ele é auxiliado, então tudo aquilo que ele ordena é repassado, né, por os sacerdotes, funcionário e ministro, e ele se encarrega de fazer com que o restante do grupo, né, dessa pirâmide de organização política e social seja exercida de acordo com as vontades do rei. E aí vocês podem ver que aqui na nossa pirâmide, temos aqui, primeiro, lá no topo da pirâmide, o rei, que era quem determinava as ordens, né? E quem comandava esses povos, essas cidades e estados da Mesopotâmia. Os sacerdotes, que era quem o auxiliava. E aí temos também os nobres, sacerdotes, artesãos, né? E escribas, camponeses. Pessoas mais ricas eram consideradas pessoas que tinham um poder, né, nessa sociedade também, não como rei, mas que eles exerciam uma função de extrema importância, né, nesse local, né, na Mesopotâmia. Então, rei no topo da montanha, sacerdote, quem o auxiliava, militares, artesãos e camponeses, que eram as pessoas que tinham uma grande influência nessas cidades e estados. E aí, por último, tem a sociedade, era composta por 2 grupos sociais principais, os das pessoas livres e o dos escravos, que eram as pessoas livres, né? Os artesãos, os camponeses e os escravos. Os escravos eram quem está na última parte dessa pirâmide. A organização religiosa, ela se dava-se, digamos assim, em 4 dessas características que eu coloquei aqui para vocês. A primeira, tinha os politeístas, que acreditavam em vários deuses. Tinha aqueles
que acreditava em deuses associados à força da natureza, deus da terra, deus da água. Então, esses acreditavam em deuses associados à natureza. Estudos astrológicos, existiam os estudos astrológicos, que foram essas primeiras movimentações em relação a esse estudo, né? Prevendo o futuro, que significava prever o futuro. E o surgimento dos signos, surgiu nesse período também o surgimento dos signos, dos zodíacos e do horóscopo, né? Que até hoje a gente vê vários estudos associados a esses signos, horóscopo e os zodíacos. Então foi a religião se deu-se dessa forma na Mesopotâmia. Para finalizar todas essas características da Mesopotâmia, não podemos deixar de falar na arquitetura. A arquitetura foi algo muito característico, né, da Mesopotâmia, algo muito importante da Mesopotâmia, porque nele eles criaram muitas arquiteturas bem diferentes, de grandes as construções eram muito grandiosas, né? Eles foram reconhecidos pelas suas construções. E aí eu coloquei aqui para vocês as principais manifestações da arquitetura mesopotâmica eram os palácios, em geral muito grandiosos. Como havia poucas pedras, as paredes tinham que ser grossas, pois eram feitos de tijolos. Os templos possuíam instalações completas, com aposentos para o sacerdote e outros compartimentos, ou seja, eram muito completas. Todas essas construções, elas eram grandiosas e elas tinham tudo lá, tudo dentro dessas construções, né? Os aposentos de sacerdote, entre outras áreas que eles tinham preocupação de construir. E aqui eu tenho alguns exemplos das grandes construções da Mesopotâmia, como a gente vê aqui o portal de Istar, que é encontrado hoje no Museu de Berlim, né? Ele foi retratado, foi reconstruído no Museu de Berlim, e aí é uma homenagem a um rei Istar, né? Toda essa característica, essa denominação da arquitetura grandiosa dos povos da Mesopotâmia. Para finalizar essa parte da Mesopotâmia, né? Essas organizações sociais, políticas, econômicas dessas cidades e estados, a gente vai falar um pouquinho sobre o Código de Hammurabi. O que foi o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi foi considerado as leis, né, desses povos da Mesopotâmia. Eles tinham uma característica muito forte e era conhecido também como lei de tabelião, pautada nos ideais de olho por olho e dente por dente, como eu coloquei para vocês, e vocês também encontram na página 39 do livro de vocês. Olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, eles tinham punições bastante severas. E aí essas leis, né, eram estabelecidas a partir dos preceitos e costumes daqueles povos, né, dos povos sumérios. Todos esses preceitos e costumes, esse cotidiano, esses ideais desses povos sumérios foram transformados em leis, que foi determinado o Código de Hammurabi. Diz respeito à família, né? Tudo que se tem nesse código diz respeito à família, à propriedade, à herança, ao direito da mulher, ao adultério, à escravidão e todos os aspectos relacionados aos sumérios, aos povos da Mesopotâmia. E aí tem também, a gente pode identificar como a lei, qual é a importância dessas leis, né? Qual foi a importância dessa criação desse Código de Hammurabi? Assim como hoje em dia, né, no século XXI, a gente vive
e pautada na Constituição Federal, esse Código de Hammurabi foi de extrema importância para aqueles povos, porque eles eram que redigia, né, o que eles poderiam fazer e como eles poderiam punir as pessoas que fugiam do que era desejado e do que era aceito pela sociedade. Então, qual a importância dessas leis para a sociedade? As leis são criadas para organizar a sociedade com base em determinados valores, costumes e traços culturais. Ou seja, essa é a grande importância. Essas leis foram criadas com base nos preceitos e costumes. Então, ela determinava, né? E ela ajudava a manter a ordem. Ela pode trazer garantias e segurança para a população, mas também exclui outros segmentos da sociedade. Esse é um outro ponto que pode ser debatido. Então, assim, esse é outro ponto que pode ser debatido. Só que a principal importância da criação dessas leis é justamente para que esses povos fiquem acobertados e eles sigam essas leis de acordo com os seus costumes e os seus preceitos, né? Ela garante uma segurança para toda a população. Então, a atividade de hoje é na página 40 do livro didático de vocês, 40 e 41. Tem só uma questão, mas as perguntas são A, B, C e D. A D vai ser da sua opinião, uma resposta bem pessoal, né? O entendimento de vocês com base em todo esse assunto. E aí vocês vão responder de acordo com o entendimento de vocês sobre o Código Hammurabi na página 38 do livro de vocês. Vocês leem antes de responder a atividade da página 40 e 41. Leia apenas a página 38, que vocês vão conseguir, junto com essa explicação de hoje, junto com essa videoaula de hoje, vocês vão conseguir responder essas 4 perguntinhas, tá bom? Beijos!